Fios do destino. Forton, alojamento de Neia. Neia engasgou ao acordar suando frio no armário de seu luxuoso quarto. Droga, isso foi desagradável. Ela disse enquanto sua mão passava sobre seu coração, ele estava batendo 1000 vezes por segundo, ou assim parecia enquanto seus olhos observavam o ambiente e ela lutava para recuperar o fôlego. Por um momento, enquanto se sentava e se apoiava na parede, ela tentou se lembrar do que tinha sonhado, mas nada lhe veio à mente, estava preto. Ela se levantou, saiu do armário, afastou a escrivaninha da entrada e chamou um criado. Em minutos, uma mulher elfa estava em sua porta. Seus longos cabelos dourados caíam até a cintura, suas orelhas eram longas e afinadas em uma ponta como se nunca tivessem sido cortadas, seus olhos eram de um azul suave sem o aço da papa. Ela usava um vestido simples preto e branco com um avental na frente que marcava sua estação, mas, acima de tudo, o que se destacou foi seu olhar de choque para quem estava dentro da sala para a qual ela havia sido convocada. Ela caiu de joelhos e envolveu os braços em volta das pernas de Neia e soluçou em suas roupas: "É você, é você, é você, é você, é você, é você." Ela chorou enquanto Neia olhava para ela, incapaz de pensar ou se mover. Fazendo o melhor que podia para evitar machucar a mulher esbelta, Neia colocou os braços nos ombros da mulher e a puxou para longe de suas pernas. "Sinto muito, mas eu não conheço você, conheço?" Neia perguntou, um pouco preocupada que ela pudesse ter esquecido alguém. A mulher elfa olhou para cima e colocou as mãos na cintura de Neia. Seus suaves olhos azuis estavam molhados de felicidade. "Não, eu era amiga de alguém que você conhecia. Eu era uma das prostitutas em Golden Rowan. Eu era uma das amigas de Iliana. Eu sobrevivi porque ela passou seus ensinamentos, e eu estava no hotel quando você veio nos salvar. Eu nunca poderia não reconhecê-la, mesmo que nunca tenhamos nos conhecido. Iliana falava de você com quase cada respiração que ela dava quando estávamos juntos." Neia estendeu a mão, e a elfa a pegou, permitindo que o paladino negro a ajudasse a se levantar. "Você não precisa se ajoelhar por mim. Vemark foi meu maior fracasso, tantos do seu povo morreram. Tudo por causa dos meus erros, é verdade. Eu tive alguns sucessos, mas Iliana morreu em dor por minha causa. Tantas de suas irmãs lá morreram. Estou feliz que você esteja bem, que muitas de vocês estejam, mas se não fosse pela misericórdia de Sua Majestade, tudo estaria perdido, ou quase isso." A mulher elfa balançou a cabeça. "Vidas foram perdidas, mas mesmo aqueles de nós que morreram, nós morremos por uma razão, nós recuperamos nossas almas. Você nos lembrou que nós também éramos pessoas. Eu queria que as coisas tivessem ido tão bem quanto você esperava, mas se alguma vez tivemos um campeão humano, é você. Eu vivo, e sou livre, por sua causa." "Qual é seu nome?" Neia perguntou gentilmente enquanto se retirava para dentro de seus aposentos. "Silva, Silva de Lago Crescente." A empregada respondeu humildemente, seus olhos ainda arregalados de descrença em quem estava na sua frente. Neia deu a ela um sorriso vencedor que gradualmente ficou mais triste enquanto ela falava. "Estou feliz que você esteja bem, Silva de Lago Crescente. Isso aquece meu coração. Se você desejar visitar o túmulo de Iliana, ela está enterrada em uma colina a oeste de Prarte. Há uma árvore lá que seu corpo nutre, e um marcador de pedra. É um lugar tranquilo, longe da terra que ela odiava." Silva retornou à expressão de Neia e assentiu respeitosamente. "Um dia, depois que tudo estiver terminado, irei até ela e prestarei meus respeitos. Ela era uma irmã, em como vivíamos, se não por sangue. Tenho certeza de que ela aprovaria, mas por enquanto, preciso desesperadamente de um banho. Por favor, prepare um para mim e escolha meu vestido para o dia. Não dormi bem." Neia disse cansada, quando um pensamento lhe ocorreu. "Eu não a ataquei, eu fiz o que fiz, com minha esposa e com Tuari, e se eu for honesta comigo mesma, eu quase fiz com Henri, mas uma empregada elfa me agarra e eu fico ali, confusa, e não respondo nada." Enquanto Neia revirava o assunto em sua cabeça, ela foi até sua bolsa ao lado da cama e tirou um par de pergaminhos de mensagem para pedir por Laquios e um portal para ela. "Entendo, senhora, eu também não durmo bem." Silva disse calmamente enquanto entrava no banheiro e começava a trabalhar na bomba para tirar água. Isso atraiu a atenção de Neia. Ela deixou o pergaminho de lado por um momento e sentou-se em uma pequena mesa no canto. "Não?
Ela perguntou neutramente. A maioria de nós não. Silva disse da outra sala onde trabalhava. O que você faz sobre isso? Neia perguntou com uma voz cuidadosamente neutra. A voz melódica de Silva ficou um pouco mais alta enquanto o som da água fluindo para a banheira ecoava pela sala. Ela parecia compreensiva, atenciosa, mas distante. Nós conversamos um com o outro, de vez em quando. Trabalhamos juntos agora, a maioria de nós, e quando estamos juntos, se um de nós está tendo problemas, pausamos o trabalho e os deixamos falar, ou damos espaço a eles, ou os abraçamos, o que quer que eles digam que precisam no momento, estamos todos juntos nisso, então. Acho que isso ajuda, Lady Pestone aconselhou a governadora Orly sobre o que fazer, e conselhos como esse nos foram passados, há outras coisas, mas não desejo desperdiçar seu tempo com preocupações sobre nós, você já fez o suficiente por 100 vidas élficas, não precisa fazer mais. Ela é tão gentil conosco, querendo saber que estamos bem e nos recuperando, ela mal parece humana, eu a invejo, como deve ser tão forte, tão invencível, nunca ter que se sentir assim, ser intocável pelo medo ou pesadelos, andar pelo inferno e sorrir para os demônios antes de derrotá-los, heróis são uma raça de outro mundo. Silva pensou consigo mesmo enquanto mergulhava a mão na água para garantir que a banheira de pedra encantada estava aquecendo como deveria. Entendo. Neia respondeu de onde estava sentada na mesa além da porta. Bem, estou feliz que todos vocês estejam bem cuidados. Ela colocou força de comando em sua voz com uma preocupação gentil, e enxugou os olhos de angústia enquanto fragmentos de seus sonhos voltavam a ela. Tanto para essa ideia, eu não posso fazer isso. Ela pensou consigo mesma com resignação. O banho está pronto, senhora, se você entrar, eu selecionarei suas roupas e retornarei prontamente para vê-la limpa. Silva disse alegremente, eu admito, terei a inveja das outras empregadas por isso. Neia se forçou a rir, enquanto se levantava e ia para o banho. Bem, não vou fazer você trabalhar muito duro para isso, mas, se não se importa, é apenas Neia, eu não sou sua dona, você é uma elfa livre, me chame pelo meu nome, e eu te chamarei pelo seu. Silva balançou a cabeça quando Neia entrou. Por favor, permita-me usar a palavra senhora e torná-la uma palavra que vale a pena amar em vez de odiar. Eu me curvarei aos seus desejos então. Neia disse enquanto tirava suas roupas e entrava no banho, saboreando a sensação do calor crescente sobre sua pele. Por favor, traga-me os pergaminhos que eu coloquei antes de você cuidar das minhas roupas ou de mim mesma. Há algo que eu preciso fazer. Como desejar, senhora. Silva disse com um largo sorriso se espalhando por sua pele pálida. A nordeste das ruínas de Wheaton. 50% de baixas não é o que eu chamaria de sucesso. Nino disse enquanto cortava a carne crua do veado e a mastigava lentamente, sua capa preta o protegia do frio, e suas facas gêmeas os protegiam, seus olhos castanhos varreram seus companheiros, e vários deles resmungaram em volta da matança em concordância. Talvez não, mas matar o alvo é, e uma taxa de sucesso de 50% é, bem, já vimos pior. Holt respondeu com um resmungo descontente enquanto começava a serrar um pedaço para si mesmo. Nós entramos, matamos ela, pegamos seu corpo, queimamos até virar cinzas e espalhamos aos ventos, e escapamos limpos. Tudo bem, o time de Pel foi eliminado, mas nós íamos atrás dos generais e da rainha. Você achou que isso seria fácil? Não foi 50%, não encontramos a rainha, muito menos a matamos. Nino ressaltou antes de arrancar a carne de um pedaço de osso. Nós também não perdemos ninguém tentando encontrá-la, e sabemos que a rainha não está com eles agora, isso é alguma coisa. Holt respondeu por sua vez, você mandou uma mensagem de volta, certo? Claro. Nino respondeu com irritação, meio preocupante, eu acho, sabemos que ela estava lá, agora ela não está, então, para onde ela foi? Holt rosnou com raiva e enfiou a faca na neve e na terra. É hora de admitir o óbvio, vamos perder. Como se estivessem congelados pela neve que caía, o resto da equipe parou de fazer tudo o que estava fazendo, até mesmo mastigar, e olhou para ele como se ele tivesse enlouquecido. Nós, vamos, perder. Holt disse sem rodeios, Wheaton se foi, Crossroy se foi, Icari se foi, Feron se foi, Seteu não teve a mínima chance e provavelmente cairá em breve, se já não caiu,
Yaxun e a cidade do abismo se foram, e assim também cada fortaleza destinada a impedir tudo isso. Mesmo que por algum milagre nós aniquilássemos todos os exércitos em nosso solo, não só não temos pessoas suficientes para lançar um contra-ataque, como todos eles poderiam simplesmente levantar novos exércitos novamente e vir atrás de nós. Matar generais só retarda o inevitável. Ele olhou para seus companheiros. Estou errado? Não era a pergunta que parecia. Eu desafio você, diga que estou errado, e então explique como. O verde penetrante de Holt encontrou o deles e um por um eles caíram. Nirn cravou sua própria faca na terra da mesma forma, engoliu a mordida que tinha dado e olhou de volta. O que você propõe então? Ele perguntou calmamente: render-se aos mortos-vivos? Vire seus lacaios ou brinquedos, vire bons escravos como os malditos elfos? Holt balançou a cabeça. Não, nunca isso. Em vez disso, proponho outra coisa. Vamos para o sul. Os elfos ainda estão em causa após a morte do rei. Os poucos que trocaram a segurança por suas famílias em troca de abusar lealmente dos outros, ainda estão sendo tratados. Podemos entrar furtivamente, invadir um dos lugares mais desordenados e roubar alguns itens mágicos, coisas de ilusão, mudar nossa aparência. Então, saímos das fronteiras, para um mundo mais amplo. O morto-vivo não ficará contente apenas com o que conquistou. Mais cedo ou mais tarde, ele se aventurará para o leste. Eu digo que devemos deixar o mundo pronto para ele. Pode levar gerações, mas com nossas habilidades, podemos ajudar a construir uma coalizão de nações, ou talvez até mesmo um novo império a leste para rivalizá-lo. Podemos não derrotá-lo hoje, mas podemos lançar as bases para que nossos bisnetos o derrotem um dia, e a humanidade pode ascender mais uma vez ao lugar que os deuses decretaram para nós. Você estava pensando nisso há algum tempo. Nino disse relutantemente. Holt assentiu firmemente. Eu estou, desde que Ikari caiu. Se o governador de ferro pôde ser quebrado, qualquer um pode ser. O resto deles pensou sobre isso. O que mais você tinha em mente? Nino perguntou com mais confiança em sua voz. Não podemos simplesmente desaparecer. Eles vão se perguntar onde estamos, vão nos procurar. Então proponho que mandemos uma mensagem para as outras equipes, cada uma dividindo seus números pela metade. Ninguém sabe quantos de nós somos, e nossas atividades são esporádicas. As metades que vão, seguem para o leste. Há muitas regiões montanhosas no leste, e vales escondidos, e florestas profundas. Podemos levar algumas mulheres conosco, começar pequenas alcovas de humanos no exílio. Usamos magia para nos misturar e nos infiltrar nos corredores do poder, um assassinato aqui, um golpe ali, e ao longo de gerações construímos uma coalizão de demi-humanos. Eu sei, tempos desesperados precisam de medidas desesperadas, ou, se longe o suficiente, talvez reinos humanos, se houver algum, e os usamos para impedir que os malditos mortos-vivos se movam para o leste. Um dia, poderemos voltar. Um dos outros acrescentou esperançoso. Eles conversaram entre si por vários minutos enquanto o frio soprava e o sangue e a carne nutriam seus corpos, antes de finalmente chegarem a um acordo. Tudo bem, Holt disse calmamente, eu vou pegar metade e ir para o sul. Um de vocês vai levar a notícia para os locais de desembarque para as outras equipes. Vamos começar a sair daqui o mais rápido que pudermos. Ninguém vai pensar em nada se algumas mulheres desaparecerem. Já existem tantos refugiados. Eu meio que me sinto mal por sequestrar algumas mulheres humanas, mas... Ele deu de ombros. Não tem jeito, não temos tempo para discutir, e estamos fazendo um favor a elas de qualquer maneira. Elas não encontrarão segurança em Kami Miyako. Houve um silêncio relutante, pois ninguém queria concordar, mas mesmo assim concordaram. Como decidimos quem vai? Perguntou Nino. Ritual dos deuses, os vencedores vão para o leste, os perdedores ficam e fazem os mortos-vivos pagarem o preço que puderem por tirar nosso país. Holt propôs. Uma rodada de resmungos de concordância o encontrou, e eles se juntaram um por um para o jogo de pedra, papel, tesoura. Quando terminaram, apertaram as mãos ensanguentadas, e Holt e sua metade se levantaram e foram embora. Quando eles se foram, Nino olhou para seus colegas. Vou para o local de desembarque e informá-los de nossa intenção. O resto de vocês vá para o oeste, podemos causar mais danos lá, tudo aqui está perdido. Nino estava se esgueirando para longe em pouco tempo,
Rápido como o vento, ele se movia na corrida baixa para a qual havia sido treinado. Ele se abaixou e tocou as facas que havia colocado de volta ao seu lado. Não acredito que chegou a esse ponto, que devemos viver em tais tempos, mas isso não vai acabar aqui, nem hoje, nem amanhã, nem até que tudo esteja certo novamente. Mesmo que leve 1000 anos, nós nos ergueremos novamente. O resto do esquadrão começou a se mover, mais lentamente, mas de forma constante e fácil, sem se incomodar com o frio congelante que deixaria homens inferiores com medo de suas vidas. Eles seguiram por horas, até que dentro da floresta por onde se moviam, o vento uivante começou a se acalmar, e a neve suave fez com que a floresta morta ganhasse vida. Eles podiam ouvir o estalar da neve sob seus pés, e os sons suaves de galhos quebrando aqui e ali, ou um pedaço de neve caindo onde se tornou grande demais para um galho sustentá-lo. Os 12 se acostumaram a esses ruídos muito rapidamente, e foi por isso que um novo som os assustou, uma canção doce e simples, lá no vale, ou onde quer que eu vá, um anseio, uma esperança, de que alguém saberá a dificuldade, a dor, daquele que foi traído. Os 12 trocaram olhares incertos. Ninguém deveria estar aqui fora com isso? Era o pensamento universal, mas através da floresta morta, escuridão e neve caindo suavemente, eles viram um pouco de luz. Bastou um olhar para eles saberem que precisavam cercar a fonte. Eles se moviam tão furtivamente que não faziam barulho, e em segundos uma pequena clareira ficou evidente, e ali, em um toco, estava sentada uma jovem mulher. Eu esperei, eu ansiei por um dia de acerto de contas, onde as esperanças são cumpridas e os culpados são mortos. A mulher fez uma pausa em seu canto adorável, algumas borboletas pairavam em volta de sua mão, sua pele branca pálida parecia brilhar como uma nuvem com o sol atrás dela. Ela tinha uma perna cruzada sobre a outra, e o cabelo vermelho fogo em uma longa trança dupla balançava levemente quando ela virava a cabeça. Você pode sair, eu sei que você está aí. Ela disse com uma voz linda. Os membros agante que cercavam a clareira estavam hesitantes, arrepios se formaram em todos os corpos vivos na cena estranha. Ainda assim, facas saíram com a confiança de uma longa prática, e eles saíram das sombras e entraram na luz que parecia vir dela. Meidal olhou ao redor, alguns rostos passaram pela sua memória, e combinavam com os daqui. Antes que pudessem falar, ela falou. Você provavelmente está se perguntando o que uma linda donzela como eu está fazendo apenas passando a noite aqui, no meio do nada. Mas a verdade é, isso não é lugar nenhum para mim. Passei muitas horas nesta floresta quando eu era uma garotinha. Há até uma pequena cabana não muito longe. Minha mãe a construiu, e às vezes ela costumava ir lá para fugir com meu pai. Para um pequeno encontro juvenil. Ela riu com diversão e colocando uma mão no tronco onde estava sentada. Ela se inclinou ligeiramente. Mas você não tem nenhuma razão para se importar com isso, tem? Ela perguntou retoricamente. Ela continuou sem esperar por uma resposta. As perguntas importantes eram: por que estou aqui, e por que eu sabia que você estava? A resposta para ambas, em ordem inversa, é sim, e é por isso, eu não pareço um pouco familiar para alguns de vocês? Ela perguntou docemente. Ela recebeu olhares vazios. Seus lábios rubis formaram um beicinho. Ah, certo, acho que pareço diferente. Imagine esse cabelo, mas dourado escuro. Ah, e também, imagine-me como a filha do cardeal Dominique. Ela foi direto ao ponto e abandonou a ilusão menor. As pontas de suas orelhas ficaram óbvias, e seus olhos vermelhos de gato foram expostos, e sua mão foi empurrada para cima sobre onde ela estava sentada. Drenagem em massa de vida, ela gritou enquanto os membros agante respondiam à sua mudança com agressão instantânea. Eles congelaram quando a lendária morta-viva abriu a boca em um sorriso vingativo e então eles lentamente caíram de joelhos e um por um caíram para frente, enquanto seus corpos envelheciam quase ao ponto da morte. Vocês não vão morrer, ainda não. Ela disse quando o último deles caiu para frente na neve e ela cortou o feitiço. Eu estou levando vocês para a cabana da minha mãe. Lá, seu sangue irá para o meu caldeirão, e eu consumirei cada gota, e vocês assistirão um ao outro morrer. Ela saboreou o olhar de horror em seus rostos, e sobre o primeiro, ela se aproximou e sussurrou provocativamente. Você deveria saber que não seria tão fácil assim, matar os servos do rei feiticeiro. O olhar de horror não desapareceu dos rostos deles enquanto ela os arrastava como troncos pela neve.
até o lugar onde acabaria com suas vidas. Crossroads. Faz o quê? Uma semana? 2? Quem sabe, mas não conseguimos encontrar essa vadia em lugar nenhum. Itari gritou e chutou uma cadeira com força suficiente para fazê-la voar pela sala. Ela deveria estar perto do guarda-costas dela, a ruiva vadia. Car respondeu enfaticamente, ele estendeu as mãos na frente do corpo, dobrando-as na cintura. Bem, ela não estava. Nós começamos esse tumulto só para podermos matar a camponesa vadia, e ela não está em lugar nenhum, e milhares de nosso povo estão mortos por nada. Itari rugiu em fúria, eles vão acabar com o resto da cidade em breve, e todas as áreas periféricas também. Eu nunca imaginei que aquela vadia usaria os métodos que ela usou. Seu rugido se tornou desanimador e ele se encostou na parede para se segurar. Talvez ela não tenha. Car sugeriu timidamente, e a cabeça de Itari se levantou para olhar para ele. Seu cabelo cor de areia balançava atrás dele, e olhos castanhos olhavam inquisitivamente. O quê? Ele perguntou. Eu disse, talvez ela não tenha. Pense nisso, tudo que vimos foi o animal goblin com a barba branca que está quase sempre com ela, e vimos a prostituta ruiva, talvez eles estivessem comandando tudo e ela não esteja aqui. Car propôs com crescente desgosto em sua voz enquanto considerava suas próprias palavras. Itari ficou muito quieto enquanto ele repassava as opções deles. Quanto tempo você acha que vai demorar até que os últimos blocos sejam retomados? Supondo que eles lutem e não se rendam. Car propôs enquanto pensava. Em 3 dias, Ikari estará de volta às mãos deles, as vilas além daqui estarão todas rendidas ou destruídas, a chegada de mais soldados humanos de Baharuta acabará com eles completamente. Itari gemeu, tudo bem, já enviamos nosso representante ao general e querem para contar a ele o que aconteceu até agora, não temos escolha real se não quisermos que isso seja um desperdício completo, exceto você e eu permanecermos aqui, enviar o resto do esquadrão sobrevivente para os pontos de desembarque, quando Henry retornar, nós a mataremos então. Sozinhos? Car perguntou em dúvida. Sozinhos. Itari respondeu, a restauração da paz aqui é a melhor oportunidade que teremos depois que ela retornar de onde quer que ela tenha ido, afinal, se pudermos matá-la e queimar seu corpo, o que sobrará para o monstro deles ressuscitar, e se matarmos seus comandantes, bem, que bem os exércitos farão a ele. Então temos que fazer isso funcionar. Ele bateu as costas da mão esquerda na palma aberta da direita. Tudo bem, vou contar aos outros, vamos torcer para que isso funcione, já perdemos o suficiente tentando pegá-la, não podemos desperdiçar uma segunda chance. Car respondeu obedientemente, mas, sem muita esperança em sua voz. Forton, escritório do Rei Feiticeiro. Ains pensou em seu encontro com a comandante do exército de carne na noite anterior. Henry se ajoelhou diante do Rei Feiticeiro sem um pingo de medo em sua postura ou rosto. De fato, seus olhos brilharam ao ver seu rosto esquelético e ela exibia um sorriso agradável no rosto. Henry, lamento ter tido que adiar você, mas agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra, não é? Ains perguntou em um tom que combinava com seu sorriso agradável. Meu senhor, qualquer tempo que você tem para seus humildes servos é uma bênção a ser valorizada, seja você Deus ou grande rei ou ambos, isso não muda nada. Seu rosto, antes fresco e jovem, ainda tinha uma beleza que dizia eu não tenho muitos anos, mas estava mais desgastado do que no dia em que se conheceram, com pequenas linhas começando a aparecer conforme o peso da responsabilidade aproximava a idade. Terei que decidir muito em breve, se lhe ofereço o presente da imortalidade, ou não. O mesmo é verdade para aquela que mais me ama. Ainda assim, é melhor deixar isso para depois, deixá-los vencer esta guerra como mortais, sabendo ao menos que seus nomes viverão para sempre. Ele pensou consigo mesmo com uma medida de arrependimento melancólico que pelo menos Henry poderia dizer não. Venha, levante-se, minha fiel general. Ains disse de trás de sua mesa, como estamos sozinhos, não precisamos ser tão formais. Ele suprimiu a vontade de suspirar de alívio. Henry se levantou e ficou imediatamente óbvio que ela vinha de uma família camponesa, não apenas pelo leve sotaque que ainda carregava, mas também pela maneira casual com que ela se erguia, e no sorriso largo,
longe do jeito reservado da maioria dos nobres, em seu rosto estava estampado cada sentimento que ela tinha. De certa forma, foi um grande alívio. Como quiser, Lord Ains. Ela disse enquanto ele se levantava e andava ao redor da mesa para se aproximar dela, e colocou uma mão em seu ombro. O que atrasa a pedir um tempo comigo esta noite? Ele perguntou ao seu primeiro servo humano. O rosto dela passou de feliz pela companhia dele para sério de preocupação. Meu rei, Ains, divino, eu devo te contar uma coisa. Ela disse urgentemente, e ao ouvi-la falar assim, ele sentiu a preocupação crescer dentro de si, comandada pela expressão dela, seu tom e as palavras que ela usava para chamá-lo em todos os três aspectos de si mesmo. Então ele ouviu enquanto ela relatava sua conversa com Neia, e os planos da Papa Terrível de esmagar ou controlar os delegados antes que eles retornassem para seus países de origem, embora eu não tenha dúvidas de que ela poderia fazer isso. Eu sei que Vossa Majestade concordará que não é certo, eles vêm em paz para um chamado pela paz, eles vêm para ouvir você falar do mundo que está por vir, eles vêm a você em confiança, como nós fizemos uma vez. Não posso acreditar que essa seria sua vontade. Eu sei que as intenções de Neia são boas, que ela acha que isso salvará vidas ou mais facilmente dará a nossos lares comuns uma paz que nunca tivemos antes, mas isso? Não é por isso que ela está aqui, é? Henri perguntou enquanto impulsivamente pegava a mão dele entre as suas e virava os olhos para cima para encontrar os orbes vermelhos do salvador de sua aldeia. O rei feiticeiro esperou até que ela terminasse, ouvindo cada palavra. Neia, isso pode muito bem funcionar. Mas, eles receberam a promessa de segurança em meu nome, mesmo violando levemente isso simplesmente não vai dar certo. Ele pensou consigo mesmo. Para Henri, ele respondeu, não, essa não é minha vontade. Vou convocar Neia para mim para lidar com isso eu mesmo. Vou ter que explicar a ela apenas por que ela foi trazida aqui. Ela claramente entendeu mal. Os olhos brilhantes de Henri brilharam como estrelas e seu aperto na mão de seu senhor ficou mais forte. Eu sabia. Eu sabia que não estava errada. Ela disse animadamente, antes que sua voz se tornasse humilde e seu rosto se afastasse do dele. Eu temia, admito, que estava falhando com você. Você deu tanto para minha aldeia, para minha família, para mim. Você é meu senhor, mas pelos anos que eu o conheço, eu também o contei como algo mais importante do que isso. Mais importante? Ains perguntou curioso. Sim, muito, eu sou, apesar da posição que você me elevou, da educação que você me deu, uma camponesa de coração, eu sempre serei, não importa como você me vista ou o que você me ensine, não importa que eu governe uma grande cidade em seu nome ou um vasto exército. Eu sou apenas Henri Emod Bariari, uma garota nascida em uma pequena vila sem nada nos arredores da viagem racional para Irrantel. Para nós, para pessoas como eu, amigos e família são tudo, senhores? Deuses? Aliados? Reis? Essas são coisas distantes para nós. Quem ajuda é um amigo e um vizinho, quem dá é família, o estranho que faz as duas coisas, se torna as duas. Nossa lealdade a você não nasce de nossos juramentos vêm de nossa lealdade, e nossa lealdade vem de quem você se fez para nós, quando mais precisávamos de você. Você nunca falou assim comigo antes, por que agora? Ains perguntou, olhando para ela enquanto sua mão esquerda ia e voltava sobre os ossos das costas da mão que ela segurava. Ela corou um pouco, acho que fiquei com um pouco de ciúmes. Neia conseguiu fazer tanto por você, em tão pouco tempo. Ok, muita inveja. Você foi ao casamento dela, ela começou a fé que todos nós seguimos agora, ela fala por você diante de todo o mundo. E, eu só não queria que você esquecesse o que significa para todos nós, e para mim. Ains estendeu a outra mão e colocou-a sobre a cabeça dela. Ele deu um tapinha ali, antes de deixá-la cair na parte de trás da cabeça dela. Eu não esqueci, mas não esqueça o que aconteceu com Neia. Por causa do que ela fez, você gostaria de voltar para sua irmãzinha desse jeito? Ela corou levemente com o toque afetuoso e indulgente, mas isso parou quando ele terminou de falar. Henri balançou a cabeça vigorosamente. Eu não a invejo por isso, nem um pouco. Ela mordeu a língua em uma tentativa de impedir que as próximas palavras saíssem, mas assim que ela removeu a mordida, ela disse de qualquer maneira, meu senhor, o que ela fez em Wheaton. Ela engoliu em seco, ela precisa ser cobrada pelo que fez,
não pode ser permitido passar despercebido como se nunca tivesse acontecido. Se acontecer, manchará para sempre sua vitória. Ains voltou para sua mesa e sentou-se. Alguns anos atrás, derrubamos uma organização criminosa, destruímos suas operações de escravidão, destruímos seus bordéis e quebramos a vontade de cada líder sobrevivente. Agora eles servem como uma espécie de serviço operacional de quase inteligência, ocasionalmente lembrados de sua obrigação de obedecer. Alguns deles, refinamos suas habilidades com treinamento e equipamento, e os colocamos sob o comando de uma demonia com uma veia sádica. Enviarei alguns deles para Wheaton para compilar tudo e tomar uma decisão sobre o que fazer com base em suas recomendações. Eles entrevistarão sobreviventes, examinarão destroços e ruínas. Tudo pode levar 1 ou 3 anos, mas os julgamentos de criminosos de guerra existentes também levarão tempo. Se merecer, dou minha palavra de que não esquecerei seu apelo. Ains disse com pesar calmo. Henri prostrou-se. Você é o maior de todos os reis. A maioria colocaria a conveniência acima da justiça, ou simplesmente mataria o acusado para poupar o constrangimento. Estou eternamente orgulhosa e honrada em servi-lo. Também estou profundamente arrependida por ter que lhe trazer isso de alguém que eu sei que você valoriza como se fosse sua própria filha. Ains deixou-se soltar um suspiro desnecessário. Você sempre fez o que achou melhor para todos. Você está na posição certa para isso, mas por enquanto, boa noite, General Henri, descanse um pouco. Ela se levantou e fez uma reverência, depois se retirou. Se ela sentia qualquer senso de realização ou correção no que havia feito, Ains não tinha visto isso nela. Agora, era hora de falar com Neia, e ele se viu pensando em quando eles estavam sozinhos em uma carruagem pela primeira vez. Os olhos dela o assustaram. Assustador era a única palavra para isso. Agora? Agora ela é como uma filha. Seu trabalho para mim tem sido tão implacável quanto um ser criado por Nazarick. Mas ela não é, e por não ser, ela está se destruindo. Ele pensou sobre isso várias vezes. O último ser humano vivo a se destruir por ele tinha sido sua mãe, que trabalhou até a morte. Eu perdi uma mãe desse jeito. Eu não quero perder uma filha também. Ele cerrou o punho e chamou um servo. Eu posso justificar pelo menos esse atraso, mas, se eu usar um portal, ela pode correr de roupa de dormir ou algo assim de novo. Ele sentiu uma risada surgir com o humor suave da memória, e esperou. Kami Miyako. Enquanto Raymond cavalgava em direção ao prédio administrativo, ele olhou com uma depressão permanente para os muitos prédios pelos quais passou. É como se um cerco já tivesse nos destruído pela metade. Ele murmurou baixinho enquanto olhava para os muitos lugares onde telhados e portas tinham sido arrancados para a madeira. Ele pensou no último relatório que tinha lido, sobre 17 refugiados sendo enforcados por invadir uma residência para roubar madeira para que pudessem queimá-la, e matando o morador no processo. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar de como a cidade era há 2 anos, vibrante, viva, poderosa e confiante, as ruas limpas, cheias, mas não apertadas, e então a lembrança de passar por um leilão de escravos e não notar a humilhação no rosto de uma elfa enquanto ela era despida, de passar enquanto ela era entregue como um pedaço de carne para o maior lance. Por que tem que terminar assim? Ele gritou em uma onda de fúria e bateu seu punho contra a porta de sua carruagem, forte o suficiente em sua ira que ela saiu voando e deslizou pela rua onde um grupo de refugiados e moradores começaram a brigar pelo presente inesperado de material incinerável. O frio atingiu sua pele com força quando ele perdeu a segurança da porta, mas nem um pingo de cuidado passou pela mente de Raymond quando ele parou na entrada do edifício do Capitólio. Dispostos do lado de fora, onde as pessoas se reuniam e gritavam na sacada, ele olhou para as massas, centenas delas. Elas gritavam muitas coisas diferentes, e a maioria estava vestida muito mal para o frio. Traga meu filho para casa. Veio de uma pessoa, chega de morte para os mortos-vivos. Veio de outra, faça comida, não guerra. De outra ainda. Nenhuma evidência coerente de liderança, isso não pode acabar bem. Raymond pensou consigo mesmo, mas no mesmo momento sentiu uma medida de alívio por eles não terem se reunido em números tão grandes que bloqueariam seu caminho. Dominique não vai gostar disso. Ao sair, quando a carruagem passou por eles e diminuiu a velocidade até parar, ele olhou para eles e viu que,
além de onde estavam, algumas pessoas estavam desfigurando as imagens de Dominique, um pregoeiro gritando uma mensagem pró-Dominique estava sob guarda. Isso é novidade, eles não precisavam de guardas antes, algo deve ter acontecido. Ele pensou consigo mesmo enquanto entrava, seus lábios franzidos, ele esfregou suas mãos para aquecê-las enquanto saía do lado de fora e subia as longas escadas. Ele andou sozinho, acompanhado apenas por seus passos enquanto ele caminhava propositalmente em direção ao seu objetivo com uma crescente sensação de pavor subindo da boca do estômago. Seus ombros sentiam o peso de seu escritório, mas com as costas retas e olhos determinados, ele entrou no salão de reuniões que estava, em uma palavra, vazio, mais do que antes, pelo menos. Dominique sentou-se na cabeceira da mesa, Yvonne em um assento à direita, e Raymond assumiu sua posição oposta à de Yvonne. A mesa ficou em silêncio até que o próprio Dominique falou: não haverá mais peixes. Raymond empalideceu, Yvonne, já naturalmente pálido, ficou ainda mais. A destruição de Wheaton e a presença de tantos corpos sufocaram as águas com sangue, os peixes morreram, e com isso, qualquer chance de coletar alimentos extras das águas. Dominique disse gravemente, com o rosto enrugado e os olhos exaustos. Ele está cansado demais para ficar bravo. Raymond percebeu com desconforto. Não há carne bovina, não há cordeiro, não há cabra sobrando, não teremos mais importações, e não podemos mais abastecer os exércitos no campo, estamos reduzidos ao que foi ganho da última colheita de grãos. Se ainda há cães na cidade, as pessoas os estão escondendo dentro de casa. Eu não vejo nenhum gato de rua há semanas, e ainda assim não há ratos, o que significa que as pessoas os estão comendo. Dominique continuou em um tom monótono, ele engoliu em seco, aventuras na floresta em busca de comida, ou mesmo madeira às vezes, não estão retornando. Então acho que isso significa que alguns refugiados se tornaram bandidos e estão sobrevivendo do lado de fora. Ele caiu na cadeira. Os deuses nos testam severamente antes de oferecer sua ajuda. A última vez que eles apareceram, a humanidade estava quase extinta. Talvez seja onde devemos estar novamente, antes que eles retornem. Então, Raymond interrompeu: de onde vem a carne? O quê? Dominique perguntou com um olhar vesgo. A carne. Raymond disse: meus escravos muitas vezes tentaram comprar carne, e não encontraram nenhuma, mas há humanos por aí comendo carne. Eu falei com meus vizinhos, assim como meus escravos falaram com os escravos desses vizinhos. Enquanto meus vizinhos são de boca fechada, os escravos dizem que não reconhecem a carne que recebem para trabalhar, e daí? De onde ela vem? Ele olhou para o velho e murcho cardeal da luz. Yvonne, isso é parte de algum projeto militar para usar magia para produzir comida? Se for, precisamos que ela seja implantada em todos os lugares o mais rápido possível. Dominique balançou a cabeça. Eu não saio muito, vou da minha casa para cá e volto para casa. Mando Yarvin buscar qualquer coisa que eu precise. Ele relatou uma escassez até esta manhã. E isso sem os assassinatos dos cartões de racionamento. Assim que são emitidos, as pessoas começam a matar por eles para que possam obter o dobro da comida, e eu vi camponeses brigando por um balde de grãos a ponto de se matarem por isso. Yvonne comentou calmamente, então batendo os dedos ritmicamente na mesa, ele continuou: não há nenhum projeto militar para fornecer comida ao nosso povo usando magia. Se eu tivesse isso e tivéssemos feito um avanço, vocês dois saberiam sobre isso, mas acho que posso adivinhar a carne. Dominique e Raymond olharam para ele curiosamente. Não é óbvio? Yvonne perguntou intrigado. É carne de elfo, esse é o único gado que sobrou na cidade. Até mesmo um elfo magro vale carne suficiente para alimentar algumas pessoas por vários dias, sem mencionar a medula nos ossos. Raymond tentou desesperadamente se conter para não vomitar, mas mal conseguiu. Mas, para sua surpresa, Dominique tentou e não conseguiu, vomitando o conteúdo de seu estômago ao lado dele. Ok. Eles não podem estar comendo elfos. Dominique exclamou com desgosto. Por que não? Yvonne disse com um aceno de mão desdenhoso. Eles são apenas animais. Francamente, eu acho mais repugnante que pessoas realmente forniquem com essas coisas. Eles são gado, nada mais. E antes que você pergunte, não, eu não organizei a coleta ou o abate deles, mas eu realmente ia propor que fizéssemos isso, e logo. Yvonne voltou sua atenção para Raymond.
Você e nossos falecidos camaradas traidores fizeram um ótimo trabalho estabelecendo essas instalações externas, mas esta é a nossa solução final para o problema da fome. Não há mais colheitas para serem feitas lá no futuro previsível, e com a queda de Ferón, nenhum ferro novo chegará até nós, simplesmente não podemos mais usá-las, devemos manter as instalações intactas, já que podemos colocar mais animais para trabalhar lá depois que tudo estiver dito e feito. Por enquanto, francamente, devemos codificar como os escravos devem ser coletados para o abate. Em breve, esses cartões de racionamento pelos quais as pessoas estão matando agora serão inúteis, a menos que ofereçamos uma fonte alternativa de alimento. Absolutamente não. Dominique respondeu, sua ira habitual começou a aumentar, seus olhos brilharam, e ele bateu seu punho na mesa, sua superfície rachando sob o punho. Eles são subhumanos sim, mas eles não são comida. Nós não somos vampiros ou demi-humanos. Ele balançou sua cabeça vigorosamente, eu não vou permitir isso. Eu não vou ouvir sobre isso. Qualquer um que for pego vendendo um elfo para abate como comida será enforcado. Qualquer um que for pego fazendo o abate será sentenciado à roda de quebra. Qualquer um que for pego comendo um elfo será crucificado. Dominique gritou em indignação absoluta e total. Seu rosto ficou roxo de fúria e a veia em sua testa latejava do jeito que fazia quando ele ficava furioso além da medida. Claro que não somos essas coisas, mas somos humanos, e isso faz com que o resto deles sejam apenas animais. Não há nada de errado em comê-los, os deuses nos deram almas, não eles, e se não tiver uma alma como a nossa, é apenas comida para aqueles que têm uma. Yvonne disse enfaticamente. Raymond manteve o rosto calmo, mas internamente sua mente estava em chamas de fúria e uma vontade de vomitar. Eu pensei que Dominique fosse mau, mas você? Você é pior do que ele, mas, não, nem todos aqueles que salvamos, nem todos, não pode ter sido feito só para que eles pudessem ser colocados em um matadouro e servidos aos humanos no almoço. Oh Deus, é por isso que eles estavam olhando para a nua. Isso traz outro problema. Raymond gritou, forçando a atenção deles para ele, Seteu não consegue se manter sozinho, e muitos refugiados vão vir para cá, não temos mais onde abrigar as pessoas. Então eles não podem entrar. Dominique disse sem rodeios. Talvez possamos trazer aqueles que vêm trazendo alguma comida ou tributo necessário para ajudar a cidade, mas quanto ao resto? Yvonne parecia um tanto descontente. Bem, por mais irônico que seja, podemos levar seus animais, tanto os de 4 patas quanto os de 2, pois eles são úteis como alimento, mas as pessoas de verdade? Receio que elas devam ser abandonadas. Oh, a ironia! Raymond gemeu, nosso exército expulsou os seguidores do rei feiticeiro de Anana, nos para morrer no frio, e agora fazemos o mesmo com os nossos. Você acha que podemos apoiá-los, Raymond? Dominique perguntou friamente. Outro, quantos milhares de refugiados chegarão aqui de Seteu e qualquer um de Witton que sobreviva à viagem? Não vejo como. Esta cidade já está estourando pelas costuras e mal consegue alimentar aqueles que temos, e isso, não faremos por muito tempo. O rio está essencialmente morto para nós, é isso. O rosto de Yvonne era aquele que sempre parecia calmamente descontente, e isso não havia mudado quando ele se dirigiu a eles. Vocês dois precisam repensar o que eu disse, a ovelha de orelhas longas é o único animal que sobrou para comer. Ficaremos sem grãos em breve. Então o que vocês vão dizer ao nosso povo para comer? Um ao outro? Os mais pobres que não têm animais elfos já estão fazendo isso. Eu entendo que vocês podem não concordar, por mais absurdo que pareça para mim, mas a menos que vocês tenham uma proposta real. Considerem fazer isso enquanto ainda podemos fazer de forma organizada. As pessoas já estão fazendo isso de qualquer maneira, isso podemos dizer com segurança. De jeito nenhum. Dominique reiterou, rangendo os dentes com força suficiente para estalar. Yvonne estava relaxado e à vontade, até mesmo sereno, enquanto respondia, tudo bem, por enquanto, mas pelo menos precisamos retirar o gado das instalações de trabalho externas, podemos usá-los como escudos ou trabalhadores que não precisamos pagar. Não é isso que ele tem em mente. Raymond percebeu com raiva crescente, ele está pensando no futuro. Dominique coçou o queixo, sim, isso é sensato, não há razão para deixá-los lá fora para serem recuperados, e talvez possamos usá-los como moeda de troca.
A vadia má parece ter um ponto fraco por eles, talvez possamos usá-los como moeda de troca. Uma moeda de troca? Isso só faz sentido se ele estiver pensando sobre as coisas darem errado, sobre os deuses não responderem ao nosso momento de necessidade. Ó Dominique, seu tolo, você abandonou a verdadeira fé, como Ginedine e Berenice antes de você. Você caiu do caminho, e então você deve ser removido. Yvonne pensou sombriamente, enquanto ele silenciosamente assentia. O que aconteceu com os chorões, a propósito? Raymond interrompeu, ansioso para forçar o assunto para outro lugar. Vejo que eles estão cautelosos agora. Dominique resmungou por um momento. Infeliz. Manifestantes atacaram um, espancaram-no até a morte. Nós enforcamos 6, eles eram de vilas fora de Crossroads, me culparam pela guerra, esses defensores da paz. Ele sentiu o vento sair de si enquanto continuava. Eles estão ficando mais ousados. Tentamos prender alguns deles antes, quando Meidal e sua mãe os hospedavam em segredo, mas enquanto pegamos alguns, isso apenas levou o resto para a clandestinidade. Agora eles estão ficando ousados de novo. Não há nada para se preocupar, eles vão estragar tudo eventualmente sem uma liderança adequada. Raymond notou o quão apertado o punho de Dominique estava na mesa. A raiva irradiava dele como o calor de uma lareira em chamas. É pior do que ele diz. Talvez ele saiba disso, talvez não, mas ele mal está segurando sua raiva. Mais interessante, ele está segurando ela. Dominique antes da guerra não teria se incomodado. Ele está ficando mais sensato ou mais cansado? Cuidado, Raymond, cuidado. Em voz alta, ele fingiu segurança. Eu entendo. Desfigurar mensagens na parede é menor. Atacar seus defensores é outra coisa completamente diferente. Você deveria conseguir alguns guardas extras para você também. Se eles estão atacando seus defensores, você não está muito atrás nas escalas de ousadia. Dominique inclinou a cabeça apreciativamente. Obrigado, Raymond. Agradeço sua preocupação e levarei isso em consideração. As próximas horas foram deprimentes enquanto Raymond ouvia a crescente lista de males que seu país estava sofrendo: roubo de cartões de racionamento, até mesmo assassinato para eles, as divisões na cidade entre grupos de refugiados e moradores locais e suas brigas diárias por suprimentos. Isso não pode estar certo, pode? Raymond perguntou quando chegaram a um novo assunto de segurança. É. Yvonne disse severamente: tivemos várias sepulturas sendo abertas, e os mortos removidos, mas nenhum sinal de atividade necromante. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que as pessoas estão comendo os mortos. Pense nisso, Raymond. As árvores quase desapareceram, a própria grama foi arrancada, as pessoas estão comendo tudo o que podem, e há muitas pessoas. Profanar os mortos é o próximo passo. Ontem mesmo houve um processo judicial de uma mulher que matou seu filho mais novo para alimentar seus 3 mais velhos para que eles não morressem de fome. Nós a enforcamos por isso, é claro, mas ele bateu o punho na mesa, fazendo-o reverberar com a força dele. É por isso que eu digo que precisamos recorrer às ovelhas de orelhas longas, para que as pessoas não comam pessoas. E é aí que estamos chegando. Um cartão de racionamento é suficiente para alimentar uma família de 3 ou 4. Nossos cartões vermelhos alimentam nossas mansões, mas muitas de nossas pessoas têm mais filhos do que os cartões comuns podem fornecer. Chega! Dominique gritou enquanto seu temperamento estava solto na sala e seu próprio punho bateu na mesa com força suficiente para quebrar um pedaço e mandá-lo para o chão. Eu não vou ouvir. Qualquer humano que mata e come outro humano é menos que um animal. Eles não são uma razão para transformar escravos em comida. Eles são uma razão para comprar mais corda para enforcá-los mais rápido. Já chega por agora. Reunião encerrada. Saiam, vocês dois. Raymond e Yvonne se levantaram lentamente e saíram, deixando Dominique sozinho por fim. Distrito do Mercado em Kami-Miyako. Lugar lotado. Solution comentou de passagem: lugar imundo também. Humanos são nojentos, como empregada. Mal consigo suportar estar perto de tanta sujeira, isso me ofende em um nível profissional. Ela torceu o nariz arrogantemente enquanto Nu a guiava. Você vê a imundice, minha senhora, mas eu vejo o ódio, eu vejo o desespero e a fome, eu vejo os olhos voltados para mim com fúria pela minha existência.
Ela tirou o cartão vermelho de ração que Raymond lhe dera enquanto se dirigiam para uma fila e inclinou a cabeça em direção a alguns olhos observadores. Solution seguiu a indicação dela e viu o que Nua queria dizer, raiva e dentes cerrados. Eu não entendi. Solution disse com um encolher de ombros, você é uma escrava fazendo o que lhe mandam, pelo menos até onde eles podem ver. É porque eu vou comer. Nua sussurrou enquanto elas entravam na fila, eu vou para casa com meu mestre, faço pão, sirvo ele, e ele vai me alimentar, eu não estou morrendo de fome, e eles me odeiam por isso, alguns deles provavelmente têm filhos famintos, e suas rações não são suficientes, mas já que eu estou pegando comida para uma casa inteira, para um cardeal, eu vou levar comida suficiente para eles comerem até se fartarem por uma semana. Nua sentiu-se relaxar quando Solution se pôs ao lado dela. Eu me pergunto o quão poderosa essa aqui é. Ela parece invencível para mim, invencível e sem misericórdia, e ela é minha guardiã. Raymond me deu sua segurança. Eu nunca posso esquecer isso. Ela pensou consigo mesma, e enquanto deixava sua mente devagar, ela sentiu uma mão disparar para tentar agarrar o pequeno cartão vermelho de racionamento. Ela voltou à realidade em um instante e gritou, ela se afastou, e a pessoa que a agarrou a soltou. Ela tropeçou em vários humanos que também viram o cartão vermelho revelador de alguém importante, e agarrando-se aos seus próprios cartões escassos, sua raiva transbordou. Alguém agarrou seu cabelo, pegue o cartão. Alguém gritou, pegue a carne. Uma voz diferente gritou de algum lugar. Nua não pensou. Enquanto caía na pedra, ela bateu no chão com a mão para diminuir o impacto, e rolou para longe do agressor mais próximo para proteger seu cartão. O puxão em seu cabelo doeu, e seu pé foi empurrado para fora e ela sentiu que ele atingiu algo muito macio, e um grito agudo de dor lhe disse onde ela tinha batido em alguém, mas o puxão em seu cabelo dourado arrancou um grito de dor dela por um instante, e então a dor passou como se nunca tivesse existido. Solution estava sobre ela com os pés de cada lado do corpo de Nua, e sua palma atingiu um torso humano com tanta força que ele derrubou meia dúzia de seus companheiros. Não, faça isso. Foi tudo o que a bela loira peituda disse. Nua se enrolou e agarrou o precioso cartão contra o peito, seus olhos fechados, ela não conseguia ver o que estava acontecendo, mas o quase tumulto foi reprimido em um segundo. Até os mais corajosos podem se assustar com o inesperado, e Arvin não esperava nada menos do que ver uma mulher loira deslumbrante em uma roupa de empregada, parada sobre um escravo elfo e batendo com a força de 10 homens. Seja luxúria, fome, ódio ou desespero que motivaram o quase tumulto, o golpe esmagador desferido pela mulher humana esmagou todas as motivações igualmente. O silêncio começou a descer ao redor deles, e enquanto a garota elfa gradualmente se levantava, Yarvin teve um vislumbre do rosto dela por baixo de sua capa. Você ainda está viva? Você ainda está viva. Você? Não pode ser, não, espere, sim, pode, puta de merda. Provavelmente cavalgou seu caminho para o conforto pelos últimos 100 anos depois de me jogar aos cães, traidora, vadia, escória. Milhares de insultos e ameaças voaram por trás de seus olhos e ele usou todo o seu treinamento como servo para manter seu rosto neutro, onde ela está hospedada. Eu quero saber onde aquela prostituta foi parar. Ele ponderou e deu um passo para trás, evitando a multidão como ele costumava fazer nessas tarefas. Mas o mais importante, por que ela está tão bem protegida? E de onde alguém assim veio? Meu Dominique teria me dito se houvesse escrituras na cidade assim? Preciso saber mais. A poderosa mulher loira saiu do caminho e Nua levantou o resto do caminho sozinha. Ela enxugou o rosto, e o distribuidor de grãos pegou o cartão delas, carimbou e agendou a entrega, tirando-as dali o mais rápido possível. Yarvin permaneceu fora do caminho. Ele olhou para o centro de distribuição. A multidão estava ansiosa para deixar a causa do tumulto inesperado ir embora, mas eles estavam lentos em se organizar novamente. Eu tenho tempo suficiente. Ele pensou ansiosamente, e começou a seguir para onde Nua o liderava. Crossroads. A vice-comandante Ira estava sentada em sua cela. Sua risada havia morrido há algum tempo quando os tumultos falharam em materializar qualquer resultado, exceto a morte de seu povo. É realmente um resultado dizer que alguém morreu por nada se não há outra mudança. Ela virou a pergunta absurda em sua cabeça.
Para ela, um argumento do tipo, 0 é um número, consigo mesma. Ela se levantou e andou de um lado para o outro, depois se abaixou e começou a fazer flexões. Quando se cansou disso, ela rolou e fez abdominais usando as barras da cela para apoiar os pés. Ela estava completamente sozinha. E tinha sido deixada assim por dias. A General Henry não tinha vindo vê-la. Apenas um humano ou um orco ou às vezes um goblin. Veio, trouxe comida para ela, pegou seu balde de lixo e foi embora novamente sem dizer uma palavra. Ela pediu giz, e ele a ignorou, apenas para descobrir que com sua próxima refeição, ela recebeu um pedaço. E com isso ela fez duas coisas: marcou seus dias, e desenhou um contorno na parede de uma pessoa, e praticou seus golpes. Eu provavelmente estou fedendo agora, deuses, eu mataria por um banho. Ela disse para si mesma enquanto ia começar a rotina novamente. Você está. Uma voz disse atrás dela. Ela se virou para ver a mulher ruiva que acompanhava a General Henry. Estou o quê? Ira perguntou surpresa. Fedorenta. Lupus Egina respondeu e levou os dedos melodramaticamente ao próprio nariz e apertou as narinas. Eu podia sentir seu cheiro por todo o corredor. Oh! Ira disse, jogando-se em seu catre e cruzando os braços na frente de si. Então você deveria fornecer instalações de banho aos prisioneiros. Não é minha culpa se eu fedo se você não me dá os meios para ficar limpa. Lupus Egina riu enquanto se aproximava e puxou uma cadeira perto das barras. Acho que é justo, só pensei em atualizá-la. Me atualizar? Ira perguntou incrédula. Sim, um bom pedaço da sua cidade agora está morto, enforcado, dilacerado, rasgado em pedaços, congelado até a morte, espetado, estripado ou esmagado. Você achou os tumultos tão engraçados, mas riu antes do final da piada. Lupus Egina Beta disse com diversão. Ira olhou para o chão, derrotada. Acho que sim, mas você não precisava me dizer isso, eu descobri. Você descobriu? Lupus Egina perguntou surpresa. Como? A vice-comandante Ira apontou para a janela. Eu escutei, eventualmente, eu só ouvi o seu povo, nenhum do meu. E a comida sempre chegava para mim no mesmo horário, sem interrupção. Tudo isso me dizia que você estava vencendo e que não havia interrupção nos suprimentos. Se isso tivesse sido uma emergência, eu poderia esperar ser morta na pior das hipóteses, ou ser alimentada esporadicamente na melhor das hipóteses. Isso só poderia significar que você estava vencendo facilmente. Lupus Egina inclinou a cabeça em um gesto de respeito. Muito bem, humana, parece que a teocracia Slane tem oficiais capazes. Bem, em outras notícias, você sabe que outro exército de criminosos, seus líderes idiotas, se reuniram para ir parar Draudilon? Sim. Ira disse hesitante. Meu mestre a destruiu com um único feitiço, e seus esquadrões assassinos falharam. Um grupo deles veio para esta cidade também. Tentou emboscar minha amiga enquanto ela estava fora. Então eu os matei. Claro que eles podem ter alguns sobrando na cidade, mas não o suficiente para importar, se é que alguma vez importaram. Basicamente, tudo o que resta é Kami Miyako. Então sua nação não existirá mais. Lupus Egina disse com um sorriso largo e alegre. Será que Henry? Ela começou, então congelou quando a fúria se formou no rosto de Lupus Egina. General Henry, para você. Ela disse friamente. A General Henry autorizou essas medidas brutais? Ira perguntou ansiosamente. Lupus Egina riu enquanto sua raiva derretia, virando-se em um instante quando Ira usou a forma adequada de tratamento. Não, ela foi embora. Então Sam e eu ficamos encarregados de colocar as coisas no lugar. Então fizemos do nosso jeito. Se ela tivesse sido deixada aqui, bem. Lupus Egina coçou seu lindo cabelo ruivo pensativamente. Como devo dizer isso? Eu gosto muito dela. Ela é minha melhor amiga fora de casa. Tenho orgulho do que ela fez e do quão longe ela chegou. Mas ela não tem coração para esse tipo de coisa. Parece que sua pequena insurreição foi cronometrada na hora certa para ela ir ver nosso mestre, o rei feiticeiro. Ela nem estava aqui para isso. Ela foi vê-lo? Ele não vai, você sabe, matá-la por deixar isso acontecer? Ele é um morto-vivo, certo? Desde quando os mortos-vivos mostram misericórdia para alguém? Ira perguntou duvidosamente. A risada de Lupus Egina desapareceu e ela olhou para a vice-comandante como se fosse uma idiota. Claro que ele não vai matá-la, ela é leal. Oh sim, ela pode ser um pouco mole,
mas ela é inteligente, ela aprende com seus erros. Su. O mestre diz que todos os cometem, e se eles são aprendidos, é isso que importa. Sua adorável ruiva fechou o punho e deu um tapinha na lateral da cabeça provocativamente. A breve lembrança de seu próprio erro passou por sua mente, e ela suprimiu um estremecimento na frente de seu inimigo antes de seguir em frente. Ele é sábio, gentil, generoso, clemente e leal. Vocês todos foram idiotas o suficiente para tratá-lo como se ele fosse um lite furioso comum. Mas ele não é e nunca foi, ele é o ser supremo que liderou todos os outros seres supremos. Você pode pensar sobre isso enquanto está sentada aqui. Eu só queria te dar uma atualização antes que minha general volte. Ela provavelmente terá perguntas para você antes de ir atrás do seu último exército. Não vou respondê-las, disse Ira com firmeza. Suponha que, em vez de responder a ela, eu peça ao rei feiticeiro para virar a personificação da ira contra vocês. O que você acha que ela fará com o general Boabdil? Com o vice-comandante Eiqueren? Em quais mãos você quer que seu exército caia? Lupus Egina sorriu docemente e estendeu a mão esquerda ligeiramente à sua frente. Em Rio, ela estendeu a mão direita da mesma forma. Neia. Ira sentiu a cor sumir de seu rosto. Foi o que pensei. Quando minha general retornar, você cooperará totalmente com ela para intermediar a derrota de seu último exército ou sua submissão, ou eu irei até nosso mestre e pedirei que ele traga aquela para o campo. O mesmo resultado, sua derrota, acontecerá de qualquer maneira. Cabe a você determinar quanto sofrimento e morte você quer que haja ao longo do caminho. Lupus Egina se levantou. Pense nisso, vice-comandante Ira, Su. Ela sorriu docemente e saiu, deixando Ira sozinha e tremendo em sua cela.